servo de Deus responde ao chamado do Senhor dando desculpas. E eu diria para você que isso é mais comum do que você pode imaginar. Muitos servos de Deus responderam assim, pelo menos no início. E grandes servos de Deus fizeram isso. E um particularmente que eu gosto, que respondeu dessa maneira, é Moisés. Moisés, ele é um grande servo de Deus. A Bíblia diz que ele conversava com Deus face a face, né? Ele foi usado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas lá no início, quando Deus o chamou, ele respondeu com desculpas. O que eu quero fazer com vocês nessa manhã é olhar para essas desculpas de Moisés, porque talvez as desculpas dele sejam algumas das nossas desculpas para Deus. Então peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 3. Nós vamos fazer aí um panorama nos capítulos 3 e 4 de Êxodo. Abra sua Bíblia, o seu aplicativo aí, em Êxodo capítulo 3. Mas antes de nós olharmos para o texto, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus fale conosco. Pai bendito, nós estamos aqui na presença do Senhor, diante da Tua Palavra, queremos aprender de Ti, pedimos que o Senhor graciosamente fale aos nossos corações nesse tempo, nos abençoe, Deus, nós reconhecemos o quanto precisamos do Senhor e da Tua ajuda, Deus, e por isso pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos livra, Deus, de qualquer distração ou impedimento, Deus, de compreender e aplicar isso em nossas vidas. Oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar um pouquinho de contexto para você. Há muito tempo antes de Moisés, Deus havia feito promessas para Abraão, né? Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande descendência, que daria para ele e para os seus descendentes uma terra, que formaria ali uma nação com a qual ele teria um relacionamento especial. Agora, o tempo passa, anos depois, na época de Moisés, obrigado, irmão, e algumas coisas ainda não tinham acontecido. Eles já eram um povo numeroso, já eram numerosos, mas eles não tinham uma terra, eles não tinham ainda um relacionamento especial com Deus. E para que isso acontecesse, então, para que essas promessas de Deus se cumprissem, Deus então precisava libertar o povo da escravidão do Egito, levá-los à terra prometida, estabelecê-los ali como uma nação, e aí então iniciar um relacionamento especial com aquele povo. E aí Deus então decide chamar Moisés para ser um instrumento que Deus queria usar para que isso acontecesse. Aí vocês vão lembrar da história, né? Moisés viu uma sarça pegando fogo, ela não se consumia, ele se aproxima ali com curiosidade, e aí Deus fala com ele, Deus o chama, ele dá uma tarefa. Agora, Deus também tem nos chamado, né? É claro que a tarefa que Ele nos dá hoje não é a mesma de Moisés, mas Deus também tem chamado cada um de nós, a partir do momento em que nós fomos alcançados pela graça, nos tornamos cristãos, nós fazemos parte de um chamado geral de Deus, né? A grande comissão, nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou. Isso é para todos nós. Todos nós somos chamados para isso. Mas eu creio também que Deus tem um chamado específico para cada um de nós, como o Paulo falou ontem, né? Alguns vão ser pastores, outros vão ser missionários, outros vão ser professores, outros vão ser engenheiros, médicos, e vão servir ao Senhor naquilo que Deus os chamou. Agora, como é que você tem respondido a esse chamado que Deus tem feito para você? Olha só como Moisés respondeu. Capítulo 3, versículo 11, diz ali o seguinte: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Você vê Moisés respondendo com uma desculpa. Ele dá desculpa: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Moisés, ele olhou para si mesmo e ele se comparou com a importância do faraó, com o tamanho da tarefa que Deus estava dando para ele, e ele chegou à conclusão de que quem sou eu para cumprir esse chamado?
Ele diz assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó? O faraó era o líder mais importante, da nação mais importante daquela época. Quem sou eu para ir na presença do faraó? Eu não sou ninguém. E ele diz também: quem sou eu para tirar os israelitas do Egito? Os israelitas já eram numerosos e eles eram escravos do Egito, uma nação tremendamente poderosa. Quem sou eu para cumprir uma tarefa desse tamanho? Eu não sou ninguém para fazer isso. Você já usou essa desculpa para Deus? Quem sou eu para ser um missionário? Quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu para pregar a palavra de Deus para as outras pessoas? Eu não sou ninguém. Pessoas que pensam assim, muitas vezes caem no erro de achar que elas primeiro precisam ser alguém para depois atender ao chamado de Deus. Eu primeiro preciso ser um pastor, primeiro eu preciso ser um missionário, primeiro eu preciso ser um curso de teologia, um mestrado, um doutorado, para que aí sim eu possa atender ao chamado de Deus. Não tem nada de errado você ser pastor, você ser missionário, não tem nada de errado você estudar teologia, fazer mestrado, pelo contrário, nós queremos que você faça isso, faça aqui conosco. Mas o que você não deve fazer é usar o fato de você não ter essas coisas como desculpa para não atender ao chamado de Deus. E olha só como Deus responde à desculpa de Moisés, no versículo 12, ele diz assim: Deus afirmou: eu estarei com você. A desculpa de Moisés é: quem sou eu? E a resposta de Deus é: eu estarei com você. E isso basta. Isso basta. Da nossa perspectiva humana, nós poderíamos olhar para Moisés e dizer assim: olha só, Moisés é alguém tremendamente qualificado para essa missão. Ele foi criado no Egito, recebeu ali a educação egípcia, ele era filho da filha de Faraó, ele aprendeu a pastorear ovelhas depois, do seu sogro Jetro. Moisés, você é extremamente qualificado para essa tarefa. Mas Deus não diz isso para ele. Deus não diz assim: Moisés, você é especial, você consegue, você é capaz. Ele diz assim: eu estou com você. E isso é suficiente. E é importante a gente lembrar isso, porque nós vivemos na época aí de pastores coach por aí, dizendo assim: você é especial, você faz, você pode. Mas Deus não diz isso para nós. Ele diz: eu estou com você e isso é suficiente. Isso basta, porque eu estou do seu lado. E a gente precisa lembrar que essa promessa da presença de Deus conosco não é apenas para Moisés. Lá em Mateus capítulo 28, depois que Jesus diz lá a grande comissão: vamos fazer discípulos de todas as nações, ele termina dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você tem usado essa desculpa de Moisés, já era, tirei a sua brincadeira. Porque Deus diz para você: eu estou com você, e isso deve ser suficiente para você, para nós. Aí você pode pensar: não, depois disso, Moisés ele atendeu ao chamado de Deus e ele foi lá e fez o que tinha que fazer, certo? Não, errado. Capítulo 3, versículo 13, ele apresenta mais uma desculpa para Deus. Ele diz assim, o texto diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Então a primeira desculpa de Moisés é: quem sou eu? E a segunda é: quem é o Senhor? E eu creio que Moisés tinha algumas preocupações aqui em mente quando ele usa essa desculpa. Uma delas, eu acredito que ele estava pensando no fato de que o povo de Israel já não conhecia assim tão bem o Deus dos seus antepassados. Eles já estavam no Egito há 400 anos, e nesse tempo não havia um relacionamento entre eles com Deus, não havia revelação de Deus para eles. Eles viveram durante alguns séculos no meio de um povo pagão, idólatra. E aí então chega Moisés falando assim: ó, Deus me enviou para libertá-los dessa escravidão. Eu posso imaginar o povo de Israel dizendo assim: peraí, qual desses vários deuses que existem aqui no Egito mandou você para cá? Ah, não é um deus egípcio, é o Deus dos nossos antepassados.
Mas será que esse Deus dos nossos antepassados, ele é realmente poderoso para vir aqui no Egito, derrotar os deuses egípcios e nos tirar daqui? E nós precisamos entender que na mentalidade daquelas pessoas, eles pensavam assim, olha, uma grande nação, ela é grande porque ela tem um grande Deus. E os egípcios, eles eram uma grande nação, talvez a mais poderosa daquela época. Então, na mente deles, os deuses egípcios eram os mais poderosos. Aí, uma pergunta natural: será que o Deus dos nossos antepassados, ele pode vir aqui, derrotar os deuses egípcios e nos tirar dessa escravidão? Uma outra questão que pode estar na mente de Moisés é uma preocupação de, olha, eu vou chegar lá para o povo de Israel e eles não vão me aceitar, né? Eles vão ficar em dúvidas, eles vão chegar para mim e vão dizer assim, peraí Moisés, quem é você? Quais são as suas credenciais? Da onde vem a sua autoridade? Em nome de que Deus você está falando que vem aqui para nos libertar? Alguma vez você já usou uma desculpa parecida com essa? Você fica preocupado, né? Eu vou ministrar para outras pessoas e eu vou chegar lá e elas vão dizer assim, peraí, quem é você? De onde vem a sua autoridade? Quais são as suas credenciais? Em nome de que Deus você está falando aqui? Quem é esse Deus do qual você está falando para mim? Agora, olha só como Deus responde à desculpa de Moisés. Nos versículos 14 a 16, diz assim o texto. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Diz também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Então, a desculpa de Moisés é, quem é o Senhor? E Deus responde, eu sou o Deus que se revela, eu sou o que sou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus está dizendo para Moisés o seguinte, Moisés, eu sou o Deus que fez promessas lá para os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eu fiz promessas de que eles teriam uma grande descendência, eu teria uma nação a partir desses descendentes com a qual eu teria um relacionamento especial. Eu fiz promessas de uma terra para esses descendentes. Agora, eu não sou apenas o Deus que fez uma promessa lá no passado. Eu sou o que sou. Eu sou autossuficiente, eu sou autoexistente e eu tenho todo o poder para cumprir a promessa que eu fiz para os seus antepassados. Eu não dependo de você, Moisés, para fazer isso. Eu não dependo nem da boa vontade do faraó, porque eu sou o que sou. O que Deus está dizendo para Moisés Moisés, não importa quem você é, importa quem eu sou. E eu sou o que sou e eu estou com você. É isso que diz o nosso Deus. Mas Moisés ele não fica satisfeito, né? E ele ainda apresenta mais desculpas para Deus. E nisso nós vemos o quanto nós somos parecidos, né, com Moisés. A natureza humana é assim. E aí então no capítulo 4, versículo 1, diz ali o seguinte. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Outra desculpa de Moisés. E se eles não acreditarem em mim? Ora, existe uma lógica aqui nessa preocupação de Moisés, acredito eu, né? Lembra que Moisés ele havia fugido do Egito 40 anos antes. E até onde nós sabemos, ele não deu mais as caras lá no Egito, né? E vamos combinar uma coisa, 40 anos é bastante tempo. É mais tempo do que a maioria de vocês aqui tem de vida. Então, depois de 40 anos, Moisés chega lá e fala assim, olha, eu estou aqui para libertar vocês. Peraí, Moisés, quem é vocês? Você está
aparece aqui do nada, depois de tanto tempo, fala assim, eu estou aqui para libertar vocês. Que negócio esquisito é esse? É um pouco natural nós pensarmos que as pessoas duvidariam de Moisés. Mas você já usou isso como desculpa para Deus alguma vez, para não atender ao chamado? Eu vou chegar para as pessoas e vou falar de um Deus que criou os céus e a terra. Vou falar de pecado, de céu, de inferno. Vou falar de um Deus que se encarnou, morreu, ressuscitou. Peraí, e se eles não acreditarem em mim? Porque isso é meio fora do normal, né? Sobrenatural. E se eles não acreditarem em mim? Agora olha só como Deus responde para Moisés. Capítulo 4, versículos 3 a 7, diz o texto o seguinte: Disse o Senhor, jogue-a no chão, falando da vara que Moisés tinha na mão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. O texto apresenta para nós aqui dois sinais, e você continuar lendo, você vai ver que um terceiro é apresentado ali. Então, o texto mostra para nós a vara se tornando serpente, a mão ficando leprosa, e aí na sequência Deus diz assim, olha, se eles não acreditarem em você, você vai lá e transforma a água deles em sangue. Deus apresenta então três sinais aqui. Agora, o texto até diz no versículo 5, né? Isto é para que eles acreditem no Deus dos seus antepassados. Então, a dúvida de Moisés é, e se eles não acreditarem em mim? E a resposta de Deus é, olha aqui, eu tenho sinais. E esses sinais também servem para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados apareceu a você, ele diz no versículo 5. Agora, o que chama a nossa atenção é que desses três sinais, dois deles foram usados por Moisés na frente do faraó. Capítulo 7. E aí você começa a refletir, mas espera aí, Moisés fez isso na presença do faraó, mas o faraó não creu. O coração dele foi endurecido, mesmo depois da 10ª praga, ele depois voltou atrás. Isso mostra para nós uma coisa que deve chamar a nossa atenção, que essas demonstrações de sinais aqui de Deus, elas são usadas para levar as pessoas a acreditarem em Moisés, mas elas também são uma indicação assim de Deus para Moisés. Moisés, saiba que eu tenho poder para permitir que você cumpra a sua tarefa, mesmo que as pessoas não acreditem em você. Então, quando você pensar em usar essa desculpa para Deus, e se eles não acreditarem em mim, lembre-se que Deus ele tem poder para convencer as pessoas, mas ele tem poder para capacitar você a cumprir a sua tarefa, mesmo que as pessoas não acreditem em você. Depois disso tudo, você pode pensar assim, agora vai. Agora Moisés vai, ele vai dizer sim, ele vai obedecer. Só que não. Aí nós vemos uma outra desculpa no capítulo 4, versículo 10. Ele diz ali o seguinte: Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Moisés usa então mais uma desculpa, eu não sei falar direito. Algumas pessoas vão dizer assim, não, Moisés ele era gago, ele não conseguia falar bem. Outros vão dizer que a preocupação de Moisés é que ele não tinha uma boa oratória. Ele estava preocupado, eu não sei articular bem as palavras na presença do faraó. Eu não sou a pessoa apropriada para atender esse chamado. Ou então talvez Moisés estivesse usando uma desculpa mais abrangente, dizendo assim, olha, falta em mim uma habilidade para que eu cumpra essa tarefa que o Senhor está me dando.
Você já usou essa desculpa para Deus também? Deus, o Senhor quer que eu pregue a palavra, que eu compartilhe o Evangelho com as pessoas, mas eu não sei falar bem. Eu não sei falar direito. Ou falta em mim alguma habilidade para eu cumprir essa tarefa que o Senhor está me dando. Então, Senhor, eu não posso atender o seu chamado porque eu não tenho capacidade para isso. E realmente você não tem. Nós não temos a habilidade necessária. Mas olha só como Deus responde essa desculpa de Moisés, versículos 11 e 12. O texto diz assim: disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. A desculpa de Moisés é: eu não sei falar direito. E Deus diz: Moisés, quem é que dá boca ao homem? Você acha mesmo que aquele que dá a boca para o homem não vai ser capaz de dar palavras na sua boca? Quem é que dá capacidade para as pessoas ouvirem? Moisés, você acha mesmo que aquele que faz o surdo ou o cego não tem capacidade de fazer as pessoas ouvirem o que você vai dizer? Aí ele diz: quem faz o cego ou aquele que enxerga? E aqui algumas pessoas entendem que ele está usando uma figura de linguagem, uma maneira de falar, né? Ele está dizendo assim: Moisés, você acha que aquele que dá visão para as pessoas não é capaz de dar para elas também entendimento, discernimento daquilo que você vai falar diante delas? Então, quando você pensar em usar desculpas, eu não sei falar, ou falta em mim uma habilidade para eu cumprir o chamado do Senhor, isso é verdade, falta mesmo em todos nós. Lembre-se que Deus é um Deus que pode suprir todas as suas deficiências, todas as suas limitações. Então não use isso como desculpa. Depois disso tudo, finalmente Moisés fica sem desculpas. Mas você pensa assim: será que agora ele obedeceu, né? Ele não deu desculpas mais, não tinha mais desculpas para dar, mas ele obedeceu? E a resposta é não. Mesmo depois de ficar sem desculpas, ainda assim, ele diz o seguinte no capítulo 4, versículo 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Mesmo sem desculpas, finalmente agora Moisés ele revela o seu coração. Não tinha desculpa para dar mais. Mas agora ele realmente mostra que ele não queria obedecer, ele não queria atender o chamado do Senhor. E ele disse: Senhor, eu não, manda outro, mas eu não quero ir. Você já usou isso como desculpa para Deus? Senhor, eu não, olha, o pastor ele é muito mais qualificado do que eu, manda ele. Ou então aquele irmão ou aquela irmã, eles falam tão bem, eles têm uma habilidade tão boa para ministrar, para falar, manda eles, eu não. Agora olha só como Deus responde a isso. No versículo 14, o texto diz assim: então o Senhor se irou com Moisés. É a primeira vez que Deus fica irado com Moisés aqui. Até então, Deus estava pacientemente respondendo uma a uma as desculpas de Moisés. Mas quando as desculpas acabaram e Moisés revela o seu coração indisposto a obedecer, Deus se ira com a desobediência, com a rebeldia de Moisés. Então, eu digo para vocês o seguinte: olha, Deus é paciente. Mas cuidado, né? Não abuse da paciência de Deus. Mas Deus ele se ira, mas nós vemos também no meio dessa ira a manifestação da graça de Deus. O texto continua dizendo, do versículo 14 até o final do 15: então o Senhor se irou com Moisés e ele disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Então Deus manifesta a sua graça, sim, Deus tirou, mas ele manifesta a graça sobre Moisés. Em primeiro lugar, não fulminando Moisés ali mesmo, mas também dizendo assim: tá bom, Moisés, você tem dificuldade em falar, então olha que o seu irmão Arão, ele fala bem, ele vai falar no seu lugar.
E eu, graciosamente, vou dizer para vocês o que vocês devem falar e o que vocês devem fazer. Isso é graça de Deus com um Moisés que não queria obedecer. Deus graciosamente não desiste de Moisés. Porque, lembra o que ele falou? Senhor, eu não, manda outro. Me esquece, Deus. Me troca por outra pessoa. Mas Deus graciosamente não desiste de Moisés. Deus não troca Moisés por outro. Deus diz, Moisés, é você que eu quero usar. Essa tarefa é para você, não é para outro. Para outros eu tenho outras tarefas, mas eu tenho uma para você. E eu não vou trocar você por outro. Deus graciosamente não nos abandona, Ele não nos troca. Ele tem uma tarefa para você e para você. Ele quer dar ela para você. Como é que você tem respondido ao chamado de Deus? Meus queridos, esse texto aqui nos ensina que ser um servo limitado não é desculpa para não atender o chamado. Qual tem sido a sua desculpa? Eu não sou ninguém? Eu não sei falar bem? Falta em mim alguma habilidade? Ou eu não tenho sustento para vir aqui no seminário? Ou eu não sei exatamente o que fazer para que, depois de tudo que nós vimos nesse final de semana, quais são os passos que eu tenho que dar? Senhor, é tudo muito complicado. Qual tem sido a sua desculpa? Não dê desculpas. As suas limitações não podem ser desculpas, porque o Deus que chama você também é o Deus que te capacita para que você cumpra aquilo para que Ele tem chamado. Obedeça a Deus, atenda ao chamado. Agora eu quero terminar fazendo uma observação final aqui. Talvez você não seja a pessoa das desculpas, né? Talvez você seja aquele assim, que diz, eu estou aqui, Deus, eis-me aqui, né? Me envia. Moisés libertou Israel, foi o salvador de Israel, você o salvador da nação brasileira. Né? O que eu diria para você é menos, né? Calma. Quando a gente olha para a história de Moisés, daquilo que aconteceu depois disso tudo ele vai, obedece, Deus o usa, ele liberta a nação de Israel por meio da ação do poder de Deus. Mas essa geração que Deus usou Moisés para libertar foi uma geração que endureceu o coração, que não entrou na terra prometida e que morreu no deserto. Então, de uma perspectiva, nós dizemos assim, podemos pensar, olha, o ministério de Moisés foi bem sucedido, ele foi lá e fez os sinais, tirou o povo do Egito. Mas por outro lado, o ministério de Moisés foi fracassado, porque ele não foi capaz de realmente salvar aquelas pessoas, ele não foi capaz de transformar o coração delas, elas endureceram o coração e morreram no deserto. E isso mostra para nós que Moisés não é o salvador da pátria. Eles ainda precisavam aguardar um outro salvador. E a própria Escritura vai dizer que depois de Moisés viria um outro profeta. E esse salvador da pátria não era Moisés, não sou eu, não é você, é Jesus Cristo. Né? Ele é que pode salvar e transformar o coração das pessoas. Então, nós precisamos entender, eu não sou o salvador da pátria, Jesus é. Mas Ele nos dá o privilégio de participarmos daquilo que Ele está fazendo. E como você tem respondido a esse chamado de Deus? Está dizendo, eis-me aqui? Ou você tem dado desculpas a Deus? Meu desafio é, deixe as desculpas de lado. Obedeça a Deus, dê passos. Confie no Senhor que supre as suas necessidades. E se dispõe a servir com essa atitude de que você não é o salvador da pátria. Jesus é. Mas você pode ser um servo útil nas mãos daquele que realmente é o salvador. Quero orar por você, por nós, que Deus nos ajude a deixar de lado qualquer tipo de desculpa e possamos nos dispor nas mãos do Senhor. Pai bendito, eu louvo ao Senhor, a Deus, por Tua graça e misericórdia. Essa graça, Deus, o Senhor nos dá o privilégio de nos envolver naquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus. E o Senhor nos chama para servi-lo. Muito obrigado a Deus por esse chamado.
E a minha oração a Deus por mim e pelos meus irmãos é que não demos desculpas ao Senhor, a Deus, para não atender ao chamado, como Moisés fez, e que muitas vezes, a Deus, nós fazemos também. Perdoa-nos, a Deus, pelas vezes em que agimos dessa forma, e nos ajuda, a Deus, a entender que o Senhor é plenamente suficiente, Deus, para suprir todas as nossas limitações, todas as nossas deficiências, Deus, e nos usar, fazer diferença, Deus, onde nós estamos. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão nesse retiro vocacional, que têm decisões para tomar. Eu oro a Deus para que o Senhor graciosamente os ajude, para que eles não coloquem desculpas diante daquilo que o Senhor quer fazer na vida deles, ó Deus. Eles possam buscar no Senhor direção, e se eles entenderem realmente que o Senhor